Bom, né? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, querido, no livro de Salmos, de número 42. Salmos de número 42. Glória a Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que, sendo angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, queridos? Amém. O cântico que nós acabamos de ouvir reflete muito bem o que o salmista quis dizer com essas palavras. Amém? Vou convidar o nosso irmão, pastor João, para estar aqui adorando ao Senhor através da oração. Oremos com o nosso irmão João Lopes. Glória a Deus. Santo teu Senhor. Glória a Deus. Santo, santo. Graça e paz a todos os irmãos na paz do Amém. Senhor. Glória a Deus, Senhor. Amém. Oh, Deus querido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido amado Deus, eu te agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio de estar na tua casa, te agradecendo, amém, te louvando, te adorando, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um resgate que o Senhor fez na minha vida. E peço nesse momento, visita aquelas famílias que perderam seus entes queridos, que não conseguem se conformar, Pai. Senhor, preenche esse vazio que só o Senhor pode fazer nessas vidas, Pai. Peço também, Senhor, nesta manhã maravilhosa e abençoada, visita, Senhor, aquele desempregado, aquele pai desesperado que não pode suprir sua necessidade, o filho pedindo um pão, um alimento nesse momento, e ele não tem como servi-lo. Pai, envia um anjo para levá-lo esse alimento, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor fazia isso no passado, Pai. O Senhor é o mesmo e sempre será o nosso Deus Todo-Poderoso. Continua conosco nessa reunião maravilhosa e abençoada. Visita aqueles lares daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, Pai. Aqueles necessitados, que sejam tocados pela Tua palavra nesta manhã maravilhosa e abençoada. Eu te peço essa oração que eu faço em nome do Senhor Jesus, papai. Muito obrigado, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Amados, esses salmos, ele traz uma lição muito preciosa para mim e para você. Aí vocês poderiam perguntar, ué, mas a Bíblia não traz lições preciosas? Sim, queridos. Só que quando nós lemos os salmos, nós vamos entender e compreender que são situações vividas pelos salmistas. Situações que são vividas por nós. Creio que se você prestou atenção nesses salmos, com certeza você se enquadrou numa dessas situações. Com certeza, né, as lágrimas foram o teu alimento dia e noite. Quantas vezes você pode ter chorado dia após dia, semana após semana, e ainda chora? O nosso irmão João, na sua oração, diz, né, que pessoas que ainda não se conformam com a perda, né, de pessoas da família. Ou seja, as lágrimas dessas pessoas têm sido o alimento delas. Quem daqui não se lembra de coisas boas no passado e coisas ruins? Creio que vocês lembram mais das coisas ruins do que das coisas boas, né? É incrível que pareça, nós nos esquecemos das coisas boas e nos lembramos das coisas ruins. Quem nos machucou, quem nos feriu. Quem daqui, querido, não viu assim uma série de multiplicação de problemas? Você acorda com um pequeno problema, chega tarde com um caminhão de problemas, ou seja, houve uma multiplicação de problemas. Aqui o texto, né? Quem daqui, ou será que só eu que sou pecador, não murmurou em alguma situação? Por que isso aconteceu comigo? Tantas pessoas aí que não tem problema, não acontece nada com eles, mas por que comigo? Quem daqui já não murmurou, não achou ruim de uma situação que já viveu, que esteja vivendo, ou se porventura venha viver? Então, nesta manhã, querido, quando estaremos celebrando a ceia do Senhor, eu gostaria que você absorvesse essa palavra, para fazer uma revisão da sua vida, como você tem vivido até aqui, para pedir perdão ao Senhor e, através da celebração da ceia, receber um ânimo novo, ser fortalecido, porque há uma jornada a ser vivida ainda. Nós não sabemos quando. Os nossos dias estão contados nas palmas da mão do nosso Deus, estão diante do nosso Deus. Então nós não temos como saber se o ladrão falasse a hora que ele viria, ninguém seria soltado, ninguém seria roubado. Assim também é com Deus. Então nós temos que viver hoje como se o Senhor fosse nos chamar amanhã. Quando eu digo amanhã, é questão do tempo, nós não sabemos o tempo nem a hora. Quero que esta palavra alcance os seus corações, alcance o meu coração, alcance o coração de quem está participando conosco dessa live. E ao participarmos da ceia, possamos ser renovados para uma nova etapa que Deus concede a cada um de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Então aqui, queridos, nós vemos nesses salmos algo impressionante. Nós vemos aqui um lamento de uma pessoa que estava tendo alguns problemas, mas esse lamento, esta palavra de tristeza, ela é envolvida com uma palavra de fé, de esperança. Porque ao mesmo tempo que ele fala das coisas ruins que ele estava vivendo, ele fala que ele cria em Deus, que Deus estaria renovando, que Deus estaria dando forças para ele. Então não é pecado nenhum você sentir-se machucado, não é pecado nenhum você sentir-se entristecido por algumas coisas que acontecem com você, acontece comigo, acontece conosco. Não é pecado. O pecado é nós lançarmos fora a nossa fé. Até por sinal, eu nem sabia aquilo que o nosso irmão Carlinhos ia falar, né, sobre fé. Ele apenas falou, posso fazer uma palavra de fé? E na realidade é isso mesmo. Nós sabemos que Deus nos ama, sabemos que somos filhos de Deus, mas no nosso percurso, no nosso caminhar, parece que nós vamos nos esquecendo disso daí. E acontecem as coisas, nós, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou sofrendo assim? Eu não fiz nada. Quanto mais eu faço as coisas para Deus, pior fica. Não, você pode ter esses momentos de tristeza, esses momentos até de desânimo, mas crendo, querido, que a palavra final está com Deus. Amém? Amém? A palavra final está com Deus. Não foi dada a palavra final.
E quando nós lemos esse texto, nós vamos extrair aqui alguns princípios, porque a Bíblia é um livro de princípios, ou seja, situações que precisam ser vivenciadas para que eu e você possamos viver a vida abundante que Jesus Cristo conquistou para nós ali na cruz do Calvário. E ele começa aqui no verso 1: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele está dizendo aqui, assim como o servo, a corça, deseja ardentemente águas vivas, assim era ele com respeito a Deus. Quando você está no meio das suas lutas, dos seus problemas, você tem que ter esse desejo. Não, Deus, mas eu sei que o Senhor está comigo, as boas mãos do Senhor estão em mim, sobre a minha vida, eu estou seguro em ti. Até tem uma música, né, que fala que seguro estou nos braços do meu Senhor. Então, nós temos que ter esse entendimento. E eu gosto muito de um estudioso da Bíblia, quando ele fala a respeito desse primeiro versículo. Ele fala que geralmente dá a ideia, né, de um animal correndo, está cansado, querendo chegar a um lugar onde havia água para ele poder beber. Mas esse historiador, esse estudioso da Bíblia, ele fala que, ao mesmo tempo que com certeza a corça, um animal, desejava encontrar água para saciar a sua sede, mas ele vê assim que o mais importante era por que ela queria água. Porque aqui diz assim, corrente das águas, ou seja, riachos, rios, porque a corça, à medida que ela corre, ela exala um forte cheiro. E quando ela está sendo perseguida por cachorros que a perseguiam para que os caçadores alcançassem, ali abatessem, ela deseja entrar na água, porque ela entrando na água, andando na água, os cachorros perderiam, o seu faro não alcançaria o cheiro, né, exalado da corça. E aí ele fala assim que é necessário, se você está em Jesus, o inimigo não tem como te alcançar, o inimigo não tem como te tocar, ele pode atacar você à sua volta, ao seu redor, mas se você está em Jesus, escondido em Jesus, ele não pode te atacar. E aí hoje de manhã eu levantei, né, ou melhor, primeiro acordei, né, para depois levantar, né? Acordei, levantei com um cântico assim, né, na minha boca, e eu cantando, né, cantarolando. E quando ele diz que você precisa estar em Deus, aí esse cântico diz assim, né, no cantor cristão: em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Inimigos me perseguem, eu sucumbo, Salvador. Muito aflito te suplico, auxilia-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. E aí, querido, o autor desse cântico, com certeza ele estava pensando nesse desejo da corça encontrar água, porque ali, ainda que fosse visível aos olhos humanos, mas o cheiro não era sentido pelos cães que corriam atrás dela. Amados, quando eu e você tivermos esse desejo da corça, de querer água, nós vamos perceber que na palavra de Deus diz que Jesus é a fonte de água viva. Então eu preciso estar em Jesus, porque se eu não estiver em Jesus, querido, os meus inimigos
sentirão o meu fardo onde eu estiver, porque se eu estiver em Jesus, ele vai sentir o bom perfume de Cristo. Não vai sentir o meu perfume, ele vai sentir o perfume de Cristo. Isso me garante eu caminhar seguro nos braços do Senhor Jesus. Que nesta manhã, você participar da ceia, esteja com esse desejo de se esconder em Cristo Jesus, pois ele é o rio de água viva, ele é a fonte de água viva. Precisamos, portanto, entender esse princípio. Nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, devemos ter essa sede de Deus, essa presença de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde estivermos, possamos sentir esta presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O segundo princípio, querido, é que ele diz aqui, no versículo 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele está dizendo que a alma dele tem sede de Deus, que tem que ser o sentimento meu e teu, o nosso sentimento, ter sede de Deus. Tem pessoas que têm sede de tanta coisa, ter sede aqui no sentido é vontade, não é? Tem pessoa aqui que tem vontade, ou tem desejo, não sei se é só eu, hoje almoçar no Danúbio, ou seja, lá onde for, né? Ou pegar um carro e ir lá para Curitiba, ir lá no Costelão, no Costela não sei o quê, Costela, né? Quantos desejos nós temos no coração? Quantos desejos você tem no teu coração de mudar a tua casa, reformar a tua casa? Quanto desejo você tem de comprar uma roupa nova, um sapato novo? Querido, nós temos desejos, mas o desejo maior é querer ter Deus. Esse é o desejo maior que deve inundar o meu coração, o teu coração, querido. Ter sede de Deus, ter fome de Deus, sede da palavra. Eu não vou perguntar, mas nessa semana, quantas mensagens você parou para ouvir? Você sentado no cantinho lá. Mas você vê, para perceber que você preencheu aquele momento que poderia estar ouvindo uma mensagem com outras coisas que não trouxe, que não acrescentou nada à sua vida. Você poderia ter conversado com alguém a respeito de Deus, poderia ter orado com alguém, você poderia pegar o teu WhatsApp e mandar uma mensagem para alguém, mas não fez. Mas quantas mensagens você mandou, né? Ah, que dia bonito hoje, hein? Que coisa, né? Você viu o sol hoje está vermelho, o sol está amarelo, o sol está não sei quanto. Você percebe, querido, que a coisa está muito pior do que nós imaginamos. Então essa sede tem que, vou usar uma palavra aqui, né, muito gostosa, pulular em nossos corações, né? Sacudir os nossos corações, estar cheio, porque senão você não vai aguentar, queridos. Você não vai aguentar aquilo que está para acontecer, para vir. Você não vai aguentar. Então é preciso estar preparado, é preciso estar cheio de Deus. Vai para o trabalho, cheio de Deus. Levanta, vai arrumar casa, cheio de Deus. Vai fazer almoço, cheio de Deus. Vai fazer o café da tarde, cheio de Deus. Dá até vontade de entre o almoço e o café, fazer um bolinho de fubá gostosinho para agradar o filho, a filha, agradar o marido, agradar a esposa que está trabalhando. Vai chegar e vai encontrar aquele cheirinho de bolo de fubá. Mas se você não estiver cheio de Deus, querido, você não quer nada. Se tem café, se ele chega, tem café, tem. Se não tem, vai fazer. E ó, tá aí, ó, o pão de hoje de manhã, tá lá, de qualquer jeito. Mas quando eu estou cheio de Deus, querido, eu quero agradar alguém, eu quero fazer algo para que o outro se alegre. Amém, querido? Então, eu e você temos que ter esta forma. Mas o segundo princípio que nós encontramos está aqui no verso 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Quando ele fala que as minhas lágrimas servem de mantimento, ele está dizendo, os meus olhos estão constantemente embaçados. Será que só acontece com o pessoal, né, de Madagascar? Quando chora, os olhos ficam embaçados? Quando eu choro, meu olho fica embaçado. Meu olho não, meus olhos, né, porque tenho dois, né? Os meus olhos ficam embaçados. Mas não é aquele chorinho. Já viu aquele chorinho de criança que e dá para ele já para o choro na hora? Não, aquele choro que a pessoa pode dar doce, falar palavras bonitas que não para. Este choro, meus queridos, é uma realidade na minha vida, na tua vida. Essas lágrimas que deixam nossos olhos embaçados é uma verdade. A perda de um ente querido
Agora mesmo nós estamos, né, orando por um jovem que foi minha ovelha ali em Piracicaba, está internado, foi ao hospital, estava parecendo Covid, não, volta para casa, fica em quarentena. 3 dias depois ele teve que voltar para o hospital, resultado, já foi entubado e está em estado grave. Nós temos orado, hoje não tivemos notícia dele, mas creio que Deus está operando em nome do Senhor Jesus, amém, querido? Mas as pessoas estão chorando, até pensando no pior. E se ele morrer? Está em Cristo, tudo bem, mas e se ele morrer? Quando um lar que parece que está bem, daqui a pouco começa a desmoronar. Quem que projetou aquilo ali? Ninguém projetou. As lágrimas vêm. Ou será que os filhos, a esposa ou o esposo vão se alegrar com aquele lar que está desmoronando? Não, queridos. As lágrimas vêm. E essas lágrimas podem realmente embaçar nossos olhos. Mas ainda que as lágrimas tenham sido, está sendo meu alimento de dia e de noite, o salmista não esquece de Deus. Mas mesmo ele estando chorando, ele vai encontrar alguém que diz: onde está o teu Deus? Você não é crente? Você não vai na igreja? Você não é dizimista? Você não ajuda as pessoas? Onde está esse teu Deus que não olha o teu sofrimento, não olha e vê que você está chorando? Mas o salmista, querido, ele não perdia a fé. Ele continuava caminhando firmemente. E aí nós entendemos que esse segundo princípio, o princípio é ter fome e sede de Deus. O segundo princípio é este, é saber que muitas vezes nós choramos. O que importa é o que eu faço quando estou vivendo essa situação, chorando. Quando as lágrimas são o meu alimento dia e noite, tem que esperar no Senhor, ainda que a videira não floresça, ainda que o fruto da vida minta, querido, todavia eu continuarei confiando no Senhor, amém? Amém. Agora, o que adianta, querido, eu ser crente, ser um filho de Deus, frequentar a igreja, quando chega essa situação toda eu parto para a briga comigo mesmo? O que adianta? Eu e você temos que estar preparados para que quando o ciclo das lágrimas chegarem, eu esteja firmado na rocha, que é meu Jesus, porque eu sei que Ele vai enxugar as minhas lágrimas. Eu tenho que crer a palavra e declarar a palavra, ainda que o choro dure toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, querido? Não importa. Esse amanhã pode ser hoje, pode ter sido hoje, mas não foi hoje, amanhã. Não é amanhã, depois, mas eu sei que um momento a alegria chegará, porque o meu Deus não é homem para mentir. Glória a Deus. Terceiro princípio que nós vemos aqui no versículo 4. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O que está acontecendo aqui, querido? Esse é um princípio, que quando eu estiver num momento difícil, quando eu estiver envolvido numa situação que me constrange, numa situação que me deixa entristecido, desanimado, eu tenho que consultar a minha memória e ver, como diz Jeremias, o que é que pode me dar esperança. E aí eu vou lembrar de coisas de momentos que eu vivi com Deus, experiências tremendas que eu já tive com Deus, orações que foram respondidas, caminhos que foram desembaraçados. Glória a Deus. Eu caminho, por quê? Porque estou lembrando, trazendo à minha memória coisas ou situações que eu vi Deus agir. Quem daqui já não orou por alguém e viu Deus responder a oração, querido? Ah, mas tinha um monte de gente orando. Eu não quero saber se tinha um monte de gente, eu quero saber que a minha oração foi naquele sentido. Deus ouviu de outro, mas eu sei que o meu Deus ouviu a minha oração. Quando você enfrentou uma situação financeira difícil, parecia que não ia ter solução, aí surge alguém do nada, mas Deus que mandou, né? Você orou, buscou a Deus. Quando você está numa situação
Aonde não há alimento em casa, não há mantimento, daqui a pouco chega alguém para te abençoar. Querido, que coisa maravilhosa. Eu estava conversando com uma pessoa, acho que foi ontem ou anteontem, e nós estávamos conversando a respeito de dízimos e ofertas, né? Como eu falo para as pessoas que eu conheço e falo mais uma vez aqui diante de vocês, vocês não vão ver a Igreja Apostólica Shekinah tendo seu momento de dízimo e oferta, porque trazer o dízimo na casa do Senhor é tão necessário como a presença, como o louvar através dos cânticos, como as orações. Então, cada um tem esse compromisso de chegar na casa do Senhor, a primeira coisa é colocar no seu gasofilácio a tua oferta, o teu dízimo. Ou no momento do louvor, ele lembra que está com dízimo e oferta, ele vai trazer, porque ele tem que entender esta verdade. E aí, alguém disse para mim assim, falou, olha, eu tenho uma tia, que quando eu ia na igreja, e aí o meu primo, nós íamos na igreja, assistir o culto, na hora da oferta, ela pegava, ela dava ou R$5 para cada um, ou R$2 para cada um, ou R$1 para cada um, e dizia assim, ó, você vem na casa de Deus, você não pode vir na casa de Deus sem ir lá na frente e colocar a tua oferta, tá aqui, vai lá na oferta. Aí eu falei, essa tua tia é abençoada. Ela falou assim, olha, ela não ganha bem, mas tem tudo, tem carro, né? Tem ajuda os filhos. Querido, não é que eu dou dízimo e dou oferta para ficar rico e sair dando dinheiro para todo mundo. Não, querido, é porque Deus tem um compromisso comigo. Assim como eu oro a Deus, assim como eu leio a palavra, eu vou entender a palavra. Assim como eu oro, eu vou ver Deus agindo. Assim também, como eu trago meu dízimo e minha oferta. Então, dízimo não é para ser, nem precisa ter momento de dízimo e oferta. É obrigação de cada crente entender que aquilo faz parte, né, do culto. Então, aquilo que eu semeio, aquilo que eu falo. Então, lembrar de quantas vezes que você não tinha dinheiro, você tinha uma situação difícil, mas você trazia a tua oferta, não ficava com o dízimo, trazia o dízimo, aí você vê que no dia seguinte, ou daqui uma semana, Deus desembaraçava o teu caminho de um modo perfeito. Amém, amado? Amém. Então tem que lembrar, quando você estava brigado com a esposa lá e não havia jeito de reconciliação, você vai orar a Deus, orou a Deus, depois a pessoa vem, ou a esposa vem te procurar. Você brigou com um parente brigou com você, não conversa com você, e você leva a Deus em oração. Deus veio, fez com que aquela pessoa pedisse perdão, e está tudo certo hoje. Então essas lembranças, querido, tem que nos fortalecer para continuar. Ou seja, é mais uma oportunidade que Deus está tendo para operar o sobrenatural na minha vida, na minha família. Amém? Então eu tenho que guardar no meu coração, na minha memória, lembranças que vão me servir mais para frente. Então o salmista dizia, olha, eu me lembro que quando eu ia com a multidão à casa do Senhor, quem, né, não se lembra dos nossos momentos, né, da noite do caldo, né? Que coisa boa, né? Passou o frio tudo e nós ficamos sem o nosso caldo, sem a noite do caldo. Os nossos cafés, quando celebramos a ceia do Senhor, hein? Cada um queria fazer uma guloseima melhor que a outra, isso quando não ia lá na padaria pão e vinho, e só para fazer fusquinha para os outros, né? Então, meus queridos, quais são as lembranças que podem dar esperança a você? Guarde isso no teu coração, amém? Amém? Então, outro princípio, meu querido, é que temos que entender que ao princípio, ou ao ciclo da multiplicação. O que é isso, pastor? Olha aqui, ó. Um abismo chama outro abismo. Você já percebeu, queridos, que quando você tem um problema, você não tem só aquele problema gere mais 3 ou 4. Vem tudo uma vez, vem num pacote. É um pacote preparadinho assim, ó. Alguém falou mal de você, o teu parente saiu falando barbaridade da sua vida, aquele veio, né? Aquele que pediu lá 100 emprestado, vai dizer, ó, eu não tenho dinheiro para pagar você, vem tudo junto. É uma conta que aparece, que surge lá do fundo do baú, você não sabia. Você vai na Casa Bahia fazer uma compra, não pode, por quê? Seu nome está no Serasa, como não tem nada, aí você vai perceber que aquele teu parente abençoado, né, que pediu para você ir lá, ser fiador dele, ele foi lá e, né?
Aquele que pediu o teu cartão de crédito e foi lá e comprou e nunca mais se lembrou de você, e você teve que pagar aquilo e tal. O pacote, ó, vem tudo num dia só. É o pacote. E a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim, ondas enormes. Eu e você temos que entender esse princípio, meus queridos, para poder então continuar a avançar. Não, o Senhor está comigo. O Senhor é minha fortaleza e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém, queridos? Posso ouvir o amém de vocês aí? Você que está em casa também, queridos. Nós temos que entender essa verdade. E aí ele, versículo 8, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Não importa se os problemas vêm aos montões, não importa que os problemas se multipliquem. Contudo, o meu Senhor virá com misericórdia. As boas mãos do Senhor estarão estendidas em meu favor. E aí que nós temos que alegrar, sair, como diz Malaquias, como um bezerrinho solto do pasto, sair saltitando, gritando, aleluia, glórias a Deus. Eu tenho um Deus que não me deixa desamparado, eu tenho um Deus que não me deixa sozinho, eu tenho um Deus que desembaraça perfeitamente o meu caminho. Glória a Deus, aleluia. É assim que tem que ser, meu amado. E aí versículo, o ciclo da multiplicação. Mas aí ele diz, versículo 9, direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que o Senhor esqueceu de mim? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que eu ando angustiado por causa dos meus inimigos? Por que eu ando angustiado por essa dificuldade que eu estou enfrentando? Por que eu estou em dificuldade? Por que eu estou angustiado? Com uma ferida mortal em meus ossos, versículo 10, me afronta os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? O pior não é você estar sofrendo, o pior não é você estar passando dificuldades, o pior é o teu parente, é o teu esposo, a tua esposa, o teu filho. Mas você não é crente? O que está acontecendo isso? Cadê a tua fé? Que negócio é esse? Você fala aí que Deus é forte, é fortaleza, desembaraça o teu caminho, por que ele não cuidou de você? Então o problema não é tão enfrentar os problemas, o problema é aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, como eles ridicularizam, como eles zombam da gente. Esse eu chamo que é o ciclo, ou é o princípio, da murmuração. Amados, você ficar triste, chateado com as coisas que estão acontecendo, não é pecado. Você pode até que tentar, ali, falar para Deus, mas puxa vida, o que está acontecendo comigo? Aí vem outro lá, o santão, é pecado, cara. É pecado oculto, é pecado escondido, você está em pecado. Está pensando, o que é isso? Por quê? Porque ele vê que você é fiel, você leva as coisas a sério, e ele não está vendo nada acontecendo. Amado, esse ciclo que eu chamo ciclo da murmuração, ou princípio da murmuração, é um princípio que nós temos que tomar cuidado, porque você achar ruim com a situação, você não gostar da situação que você está vivendo, mas tem que tomar cuidado para não murmurar. A murmuração é o tipo de fala que você fala entre os dentes, que Deus não sabe fazer nada. É como se fosse assim, Deus não sabe fazer nada. Como é que Deus viu aquele lá? Aquele é ímpio, aquele é ladrão, aquele é maconheiro, aquele é isso, aquele é aquilo, tal, e não acontece nada com ele. Eu sou puro, eu sou isso, eu sou aquilo, não faço nada disso, nada acontece comigo. Mas tudo entre os dentes. Então o murmurador está dizendo para Deus, o Senhor não sabe dirigir, o Senhor não sabe amar, o Senhor não sabe perdoar. Sinto muito, mas o Senhor não sabe. Isso é murmuração, meus queridos. Então quando esse momento estiver acontecendo em nossas vidas, cuidado para não murmurar. Sim, vamos abrir o nosso coração para Deus, mas não vamos murmurar. E aí ele termina dizendo assim, versículo 11. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Na vida do servo fiel, sempre existe um pois ainda. Quem sabe a celebração da ceia nesta noite seja o seu pois ainda.
tenho sofrido, tenho passado lutas, tenho sido enganado, tenho ficado decepcionado, tenho chorado, tenho lembrado das coisas boas que já aconteceu comigo. As lágrimas têm sido meu alimento, tantas coisas. As dificuldades parece que estão se multiplicando. Tenho vontade até de murmurar. Falo para Deus que eu não estou gostando da situação que eu estou vivendo. Mas existe nos lábios do salmista o pois ainda. E aqui ele diz, ó, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui é o princípio da fé. Amém? É o princípio da fé. Cada um tem seu princípio. O princípio, né, das lágrimas, o princípio das lembranças, princípio, né, daquilo, como nós vemos aqui no versículo 7, o princípio da multiplicação, o princípio da murmuração, mas faz parte também o princípio da fé. Não importa as lutas que eu tenho enfrentado, nos lábios do meu Deus há um ainda. Eu ainda louvarei ao Senhor, independente daquilo que eu estou vivendo, independente do que eu estou sofrendo. Amados, não fique desesperado, não fique abatido, ou não continue abatido, não continue desanimado. Nesta manhã, o Senhor quer renovar o teu ânimo. Nesta noite, o Senhor quer renovar a tua fé. Nesta manhã, melhor dizendo, o Senhor quer mudar a tua história. O ainda de Deus chegou para você nesta manhã, meu querido. Amém. Todavia, eu ainda o louvarei. Todavia, eu ainda verei a manifestação da graça de Deus. Não importa quais são as suas lutas, não importa quais são as suas dificuldades, mas o salmista mostra para mim, para você, o princípio da fé. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha no teu espelho, querido, olha no teu espelho, não, olha, no espelho da tua casa, olha e diga, ei, quem está abatido? Você, né? Que negócio é esse? Está murmurando agora? Está achando ruim das coisas? Não lembra o que Deus já fez na sua vida? Fala com você, meu querido. Você pensa que eu não faço isso? Eu faço isso de vez em quando. Não, negão. Quem vai acreditar no que o homem está falando? Vai acreditar nas coisas ruins que estão acontecendo? Quem é o teu Deus? Isso daí, meu amado, nos fortalece. Porque aí eu falo, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu falo para mim mesmo, espere em Deus, pois ainda o louvarei, porque no meu Deus há um ainda. Na vida do crente fiel sempre haverá o ainda. Ainda que eu esteja perecendo, o meu Deus me louvará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor me guardará. Glória a Deus, queridos. Então, que nesta manhã, eu e você sejamos fortalecidos com esta palavra. Que eu e você sejamos animados com esta palavra. Que eu e você saiamos daqui cheios de esperança. Amém. Quando você estiver celebrando a ceia do Senhor, entenda, ceia de fortalecimento. Talvez você entrou aqui desanimado, como diz na gíria, bem para baixo. Amanhã você dar um up espiritual na sua vida, hein? Up espiritual na sua vida, hein? Coisa bonita. Essa manhã, que era o tempo de você pisar sobre esses inimigos, como se come um pão. Devorar os teus inimigos como se come um pão, diz a palavra de Deus. Nesta manhã, querido, enche de alegria, um ânimo novo. Sim, Senhor, estou abatido, estou angustiado. Olha, estive pensando até em desistir. Mas, ainda, eu creio que as mãos do meu Deus estarão estendidas em meu favor. Aleluia.
pois ainda eu louvarei. Posso estar triste hoje, mas ainda eu louvarei ao meu Deus. Abacuque expressou muito bem. Não tem nada, não vejo perspectiva nenhuma, mas eu louvarei ao meu Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir, né, assim, a pastora Ruth tem bastante experiência, assim, dessas tantas lutas e dificuldades, que ela esteja orando mais uma vez. Vamos orar. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus, Senhor. Vamos participar da mesa do Senhor, né? Lembrando o seu sacrifício. Mas a mesa foi posta diante de nós, né? Amém, Senhor. Que gostoso. Que bênção. Porque estás abatido, a minha alma. Amados, vejo assim como Deus com um grande amor nesta manhã, né? Ao pastor pedir para orar, eu nem sabia o que o pastor ia pregar, mas o Espírito falando, não, é sobre abatimento na alma. O irmão vem fala sobre fé, fé. O irmão Carlos. Então a palavra termina, pois ainda é ainda. Ainda não terminou. Ainda quer dizer que não terminou ainda. Que vai acontecer. Ah, queridos, meu Deus, como Deus tem feito. Querido, é crer mesmo não vendo ainda, não vendo a luz no final do túnel, mas continue crendo e falando, alma, eu vou louvar o meu Deus. Vou louvar naquilo que eu estou colocando diante dele, na situação que eu estou vivendo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque tudo que falarmos a mais, Pai, Senhor Deus, é dizermos de que isso que a Tua palavra diz é uma realidade. E de que isso acontece conosco. Mas o salmista diz bem claro, pois ainda o louvarei. Glória. Ainda, mesmo que ainda a dificuldade esteja na minha frente, que ainda ela não dissipou, mas eu sei que eu vou louvar o meu Deus pelo desembaraço. Eu sei que eu vou louvar o meu Deus porque Ele vai desembaraçar perfeitamente. Glória. Pai, esse desembaraçar, ó Deus, mas muitas vezes nós estamos imaginando, eu quero assim, ou desse jeito, ou daquele jeito. Mas o jeito do Senhor é o melhor. Amém. Pai, e daí nós vamos mesmo nos saltar de alegria, porque, Pai, eu não imaginava que seria assim. Mas, Pai, é porque nós continuamos crendo. Amém. Que ainda o louvarei. Amém. Pai, eu declaro que cada irmão aqui nesta manhã e os que estão participando na live tenham esse mesmo entendimento. Posso louvar o meu Deus, porque ainda não terminou. Porque ainda Ele tem algo a fazer. Amém. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Oh, ei, Senhor Deus, a nossa alma nesta manhã foi afagada, foi abraçada. Pai, o nosso espírito fortalecido e a nossa mente vivificada. Amém. Como a corça que procura as águas para fugir do inimigo. Amém, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Pai. Sim, Deus, e tão maravilhoso, porque a água, ela não para, ela é corrente. É verdade. Pai, então não tem como o inimigo perseguir a corça, porque o cheiro foi. Ali a água nova está vindo. Assim eu declaro, Pai, na vida de cada um de nós, Pai, na vida dos teus filhos, dos que estão participando da live, ó Deus amado, que as águas estão passando e que o Senhor está levando tudo aquilo, Pai, para trazer um novo, Senhor Deus, refrigério nas nossas vidas. Glória. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pode assentar.